Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática, EJA 11ª fase. Aqui com vocês, quem vos fala é o professor Emerson Marão. E vamos ver o que nos aguarda para a nossa aula de hoje. Aula de número 8, objeto de conhecimento, geometria analítica, reta, detalhamento, distância entre ponto e reta, posições relativas entre retas, retas paralelas, retas concorrentes. Muito bem, agora que estamos de posse do conhecimento, do conteúdo da nossa aula de hoje, vamos a ela. Muito bem, então nosso primeiro conteúdo da nossa aula de hoje é distância entre um ponto e uma reta. Então vamos primeiro ver aí a nossa definição. Distância entre ponto e reta. A distância entre um ponto e uma reta é um conceito fundamental na geometria e pode ser calculada de várias maneiras, dependendo das informações disponíveis. Então vamos estudar um método comum usando a equação da reta e as coordenadas do ponto. Ou seja, o que nós vamos fazer aqui? Qual é o nosso objetivo? Nós temos uma reta, correto? Essa reta aqui. E em seguida nós temos um ponto genérico aqui, correto? Então nessa primeira parte da aula de hoje, vamos chamar aqui esse nosso ponto A. E esse nosso objetivo aqui é determinar justamente a distância, que existe, a menor distância, porque nós poderíamos ter aqui infinitas distâncias entre esse ponto A e a nossa reta, certo? Mas no caso aqui nós vamos calcular a menor distância, como está ilustrado aqui na imagem. Olha só. Nós temos aqui uma reta, na sua forma geral, escrita na forma geral aqui. AX mais BY mais C igual a zero. Então temos a nossa equação da reta na sua forma geral. E temos também aqui um ponto, certo? Esse ponto aqui foi dado aqui como ponto P, de coordenadas x1, y1, tá? Então, o que nós vamos determinar aqui? Vamos determinar a distância que separa esse ponto aqui, o nosso ponto P, até a nossa reta, que é justamente esse segmento aqui, que está tracejado. Gente, para que nós possamos afirmar que essa é a menor distância entre esses pontos, entre o ponto e a reta, é preciso que esse segmento aqui ele seja perpendicular, em relação ao ponto com a reta. Então, bem aqui, nós admitimos que existe um ângulo de 90 graus. Perfeito? Então, quem é a nossa expressão, Então, qual é a fórmula, da distância entre um ponto e uma reta? Para calcular a distância D entre um ponto P de coordenadas x1, y1 e uma reta, dada aqui na sua forma geral, AX mais BY mais C igual a zero. Então, nós vamos usar a seguinte fórmula, D é igual a AX índice 1 mais BY índice 1 mais C. Isso tudo, pessoal, está sendo dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado e B ao quadrado. Então, se nós temos aqui as nossas coordenadas daqui do ponto, Então, esse cidadão aqui, vai nos dar a seguinte informação, as coordenadas, do ponto dado, no qual a gente quer calcular a distância dele para uma reta dada, que é essa daqui, Então, nós temos aqui o A, o B, temos os valores de C, de x1, y1 e de C, que é o nosso termo independente. Então, para que a gente não fique assim muito assustado, vamos para o nosso exemplo, para que a gente possa já ir nos familiarizando com a expressão. Então, foi dado aqui, observe que nós só precisamos de duas informações, tá? Nós precisamos
né, das coordenadas do ponto dado, ponto P, que é 5 e 3. Gente, uma informação aqui. Não necessariamente a questão que você for resolver, ela vem, né, com o enunciado dizendo que o ponto é P. De repente, ele pode dizer que esse ponto aqui é A, B, C, né? Por exemplo, poderia vir escrito a seguinte, né, expressão aqui. É calcular a distância entre o ponto A de coordenadas 2 e 1 e a reta R. Poderia ser reta S, poderia ser reta T. O importante é que seja uma reta e que ela tenha, né, esteja escrita aí com os seus devidos elementos. Uma coisa importante aqui. A gente viu lá na fórmula que a expressão usada está aqui na sua forma geral, ó. AX mais BY mais C igual a 0. Mas nem sempre vocês vão receber essa informação assim. Possa ser que a equação ela não esteja escrita na sua forma normal. Forma normal, né? Quando ela está igualada a 0. Então, o que vai ser necessário aí? Vai ser necessário a gente fazer uns ajustes aqui para escrevê-la na sua forma normal. Então, para a resolução, primeiramente, vamos realizar um ajuste na estrutura da equação. Então, ela está escrita aqui, ó. 4x menos 3y igual a menos 2. Isso implica, né, que para escrevê-la na sua forma, né, geral, na equação geral da reta, vamos igualar a 0. Implica que esse menos 2 aqui, que é o termo independente, ele vai ter que ser, né, transladado ali para o primeiro membro. Detalhe, como ele é negativo, então ele passa para lá positivo. Então, como é que vai ficar a equação escrita na sua forma geral? 4x, certo? Menos 3y mais 2 igual a 0. Então, ó, tá aqui. Aí, pessoal, o que que nós vamos fazer? Nós vamos identificar, né, os parâmetros que compõem, né, o nosso problema e substituir naquela expressão. Então, nós já sabemos aqui quem. Quem é o A? O A é esse cidadão aqui, ó. É o coeficiente que vem acompanhado com um x, certo? Quem é o B? É o número que vem, né, o coeficiente numérico que vem com o y, que pertence a y. E quem é o C? Vou colocar aqui que fica mais visível, né? Aqui é A, aqui é B e aqui é C. Tá aqui, ó. A, B e C. Quanto é que vale o A? O A vale 4. Quanto é que vale o B? O B vale menos 3. E quanto vale o C? O C vale 2. Agora, quem são as coordenadas do ponto dado, que é o ponto P? Lembrando lá, ó. O ponto P, ó, possui coordenadas 5 e 3. Então, x1 vai ser igual a 5 e y1 será igual a 3. Tá aqui. X índice 1 igual a 5, y índice 1 igual a 3. Gente, então o conhecimento geométrico aqui, de geometria analítica, né, ele termina praticamente aqui. O que que nós precisamos saber aqui? Só, né, massificar a expressão que nos permite calcular a distância entre um ponto e uma reta. Que expressão é essa? É aquela lá, né? D é igual a... Olha aqui os termos, né? D é igual a AX índice 1 mais BY índice 1 mais C. Isso tudo dividido por a raiz quadrada, né, de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, o que que significa isso aqui, ó? Nós vamos substituir esses valores aqui, ó. A, B, C. Isso está multiplicando x índice 1, o A, e a multiplicação na segunda parcela aqui, B que multiplica y índice 1 mais o C, que é o termo independente. E A ao quadrado mais B ao quadrado, que são as coordenadas, os coeficientes lá da nossa equação. Então, ó,
Nós vamos pegar esses dados aqui, né? E vamos substituir na nossa fórmula, né? Então, nós vamos ter o quê? Quem é a distância? Vai ser igual. Olha lá. O A. Quem é o A? O A é 4. Quem multiplica x1? Quem é x1? 5. Mais quem? O B. Só que o nosso B, gente, é menos 3. Então, não tem nem necessidade de eu colocar aqui esse mais. Né? Já coloco direto aqui, menos 3, que multiplica y índice 1. Quanto é que é o y índice 1? É 3 também. Mais quem? O C. Quanto é que vale o C? O C vale 2. E aqui nós vamos ter a raiz quadrada de A ao quadrado, que é quanto? 4 ao quadrado, mais B ao quadrado. Quem é B ao quadrado? É menos 9. Aqui, ó, tenho que ter o cuidado que na fórmula é mais o valor do coeficiente numérico é negativo. Então, há necessidade de colocá-lo entre parênteses. Então, a expressão da distância, né, vai ficar assim. Tá aqui, ó. Substituindo aqui os valores, nós vamos ter aqui. Aqui não foi colocado aqui porque, como vai se tratar de módulo, vai estar ao quadrado, vai ser positivo sempre. Né? Vai ser base negativa expoente para resultado positivo. Então, eu vou ter D igual. Aí, vamos multiplicar isso daqui, né? 4 vezes 5, 20, menos 9, mais 2. Sobre raiz quadrada de 4 ao quadrado, que é 16, mais 3 ao quadrado, também vai dar 9. Beleza, tá aqui. Aí, pessoal, observem outra curiosidade aqui. Essa distância, ela tem que ser sempre em módulo. Estão lembrados lá do cálculo da área de um triângulo, dadas as suas coordenadas? Pois é. Aqui, nós também vamos ter que tomar cuidado com esse detalhe. Como se trata de distância, pessoal, vocês nunca vão calcular uma distância negativa. Se nós voltarmos lá no desenho, nós vamos observar isso. Essa distância aqui, ó, que separa o ponto, né, da reta, ela nunca vai ser negativa, ela sempre vai ser uma grandeza modular. Então, por isso que aqueles valores lá a gente tem que colocar em módulo. Tá? Então, nós vamos ter o quê? 20 menos 9, 11, mais 12, 18, vai dar o quê? 9, 13, módulo de 13, né? Sobre raiz quadrada de quem? Nós vamos ter aqui 16 mais 9, 25. Aqui já deu positivo, não teve problema de se preocupar com o sinal. Vai dar 13, né? 11 mais 2, 13. Módulo de 13 é 13 mesmo, só que aqui embaixo, né, raiz quadrada de 25, que é 5. Gente, dividindo aqui, né, 13 por 5, né, vamos ter o quê? Vai dar 2, vai sobrar 3,030 por 5, 6. Então, nós vamos ter aqui, ó, 2,6. É a distância, né, entre o ponto P de coordenadas 5 e 3, né, e a equação geral da reta que foi dada lá, 4x menos 3y mais 2 igual a 0. Agora, pessoal, é o seguinte, né? No caso aqui, nós temos essa resposta como, né, 2,6 unidades de medida. Por que unidade de medida? Porque o problema, ele não especificou a escala que estava sendo dada, né? Nós poderíamos ter aí a unidade dada em centímetro, então nós teríamos 2,6 centímetros, se fosse em metros, seria 2,6 metros e assim sucessivamente, beleza? Então, a gente não pode, né, esquecer, né, de anotar aqui essa informação que é importante, que é a distância, né? Aí nós vamos ter um módulo, já coloca logo o módulo aqui para não esquecer. Nós vamos ter o quê? A que multiplica x1, certo? Mais B que multiplica y1, mais C, tudo isso dividido por quem? Pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, essa informação aqui, ela é importante a gente se apropriar dela, né? Anotar tudo direitinho aí para não esquecer na hora de resolver um problema que exija esse tipo de habilidade. Muito bem.
Agora, nós vamos para a segunda parte da nossa aula aqui, a nossa aula de número 8, no qual nós vamos aprender a distinguir, né, a posição relativa entre duas retas. Então, me acompanhem aí. Posição relativa entre retas. Então, a primeira que nós vamos ver aqui, né, são retas paralelas. Então, duas retas são paralelas quando têm a mesma inclinação, ou seja, o mesmo coeficiente angular, mas nunca se interceptam, certo? Então, ó, quando nós dizemos que duas retas são paralelas, quando ela possui aqui o mesmo coeficiente angular, ó, observe que, no caso aqui, o ângulo é de 71,57 graus. Significa dizer que o coeficiente angular dessas duas retas são iguais. Quando essas duas retas possuem o mesmo coeficiente angular, elas são classificadas em relação à sua posição de uma com a outra de retas paralelas. Então, vimos aqui a forma reduzida, né, da equação da reta. Né, se temos duas retas na sua forma, né, reduzida, y igual a mx mais n, onde m é o coeficiente angular das retas, que são paralelas, se e somente se seus coeficientes angulares m forem iguais. Então, ó, se eu tenho duas retas, para que elas sejam consideradas paralelas, é necessário que esse cidadão aqui, que é o m, que é o coeficiente angular de uma, seja igual ao coeficiente angular da outra. Não, né, não precisa, né, no caso aqui temos que ter o coeficiente linear, que já é o n, diferente, tá? Senão vai recair em outro caso que vamos ver lá na frente, ok? Então vamos dar aqui um exemplo. Por exemplo, vamos considerar aqui essas duas retas. Reta y aqui, 2x mais 3, reta y igual a 2x menos 4. Observem aqui, ó, que ambas as retas possuem esse mesmo número que vem, né, o coeficiente numérico que vem acompanhado ali com o x, ou seja, o coeficiente angular. Observe que eles têm o mesmo valor, 2 e 2. Então, ó, ambas têm o mesmo coeficiente angular, R ali, que estou chamando, né? M igual a 2. Logo, são o quê? Retas paralelas. Beleza? Se nós vemos aqui no gráfico, vamos ver a interpretação das duas aqui, ó. Representação geométrica aqui, ó. A primeira reta y, que é 2x mais 3, e a reta y aqui, que é 2x menos 4. Observem aqui, ó, que elas vão possuir a mesma distância aqui, ó, ao longo de todas as existências de uma e de outra. Ou seja, elas são retas paralelas. Como é que eu posso identificar as retas sendo paralelas sem a necessidade de fazer a visualização e a construção gráfica? Nós só fazemos o quê? Observar aqui o coeficiente angular. Se o coeficiente angular for igual em ambas as retas, significa que elas são paralelas. Para massificar melhor aí essa interpretação, né, de quando duas retas são paralelas, me acompanhe na construção aí feita no GeoGebra. Pois bem, então vimos ali, né, a definição e o conceito, a condição, né, para que duas retas sejam paralelas. Então, vai-se necessário que elas venham a possuir o mesmo coeficiente angular. Então, quem é o coeficiente angular? Olhando aqui, o coeficiente angular é aquele valor, é o coeficiente numérico que vem acompanhado com o x, certo? Então, a primeira reta é representada por essa função aqui, né? Olha só, nós temos aqui, né, y igual a 2x mais 3. Dá um zoom aqui um pouco maior, vou ampliar um pouquinho aqui. Olha aí, 2x mais 3. Então, essa é a primeira reta aqui no nosso plano cartesiano. A segunda reta, observe que ela vai ter que ter aqui, ó, a mesma inclinação. Para que isso ocorra, esse valor aqui da próxima reta aqui, da próxima função aqui, que acompanha o x, tem que ser igual. Olha só, vamos colocar aqui a função g, olha aí.
y igual a 2x menos 4. Ou seja, só em você verificar que esse valor aqui, que vem acompanhado com o x, né? Se esses dois valores aqui são iguais, as retas vão ser paralelas. O que muda aqui, no caso, é a posição do coeficiente linear, né? Que é esse outro número aqui, que é onde a reta vai cortar o eixo do y. Olha aqui, nessa vermelha aqui, o coeficiente linear, que é o número que vem sem a variável, vale quanto? 3. Olha só onde que a reta está cortando o eixo do y aqui, ó. No 3. Na reta azul, o coeficiente linear é menos 4, ó. Então, essa reta aqui tem que passar pelo valor menos 4, ó. Olha aqui, ó. Menos 4. Então, a gente, né, observou aqui. Se nós inseríssemos aqui mais uma reta com o mesmo coeficiente angular, vamos colocar aqui, por exemplo, uma outra função aqui. H igual a 2x mais 1, por exemplo. Olha só. Ela também seria paralela às outras duas, né? Teriam a mesma inclinação. Esses ângulos aqui, eles seriam iguais. Então, para que a gente possa determinar, né, identificar que uma reta é paralela à outra, basta verificarmos o coeficiente angular. Se os coeficientes angulares forem iguais, as retas serão paralelas. Ok? Muito bem, então vimos aí o primeiro caso de posição relativa entre duas retas. Vamos agora ver, né, um outro caso de posição entre duas retas, outra condição de posicionamento das retas. Me acompanhem aí. Então, ó, nós temos aqui, né, posição entre duas retas. Quando é que isso pode acontecer? Quando elas são concorrentes. Então, quando duas retas são concorrentes, significa que elas se encontram em um único ponto, ou seja, elas se cruzam em um determinado ponto no plano cartesiano. Então, nós temos aqui, ó, duas retas que estão se interceptando aqui, ó, no ponto 1 e menos 1. Olha só. Para encontrar esse ponto de interseção das retas concorrentes, nós resolvemos o sistema de equações formado pelas duas retas. Muito simples, né? Se nós temos aqui, ó, calcular o ponto de interseção entre as retas y, 2x mais 3 e y igual a 3x mais 4. Gente, é só igualar esse 2x mais 3 com esse 3x aqui, ó. Certo? Quando a gente iguala esses dois aqui, né? Vou igualar esse cidadão aqui com esse. Aí nós vamos encontrar o x, olha só. 2x mais 3 igual a 3x mais 4. Então, eu vou ter 2x menos 3x igual a 4 menos 3. Aí vai dar 2x menos 3x menos x igual a 1. Como o termo que está definindo a equação é negativo, multiplico todo mundo por menos 1 e passa a ser positivo, ó. X igual a menos 1. Então, já temos a primeira coordenada aí da abscissa, que é menos 1. Para encontrar o y, basta substituir numa ou na outra equação, tanto faz. Substituir quem? Quem que nós encontramos? O x. Então, a gente substitui o x aqui e calcula o y. Vai ficar assim, ó, né? Substituímos o valor de x em uma das duas equações dadas e calculamos o valor de y. Então, substituímos ali na segunda, né? Então, vou ter y igual a 3. Quanto foi o valor calculado para o x? Menos 1, mais 4. Y vai ser igual a menos 3 mais 4. Y, então, será igual a menos 3 mais 4 igual a 1. Então, qual é o ponto de interseção entre as duas retas? Está aqui, ó, menos 1 e 1, como foi visto lá no gráfico, né? Como nós calculamos lá direitinho. Então, para massificar esse exemplo aí, vamos ver aí, mais uma vez, o desenvolvimento geométrico do GeoGebra nesse posicionamento de duas retas concorrentes. Muito bem, queridos alunos, vimos então, né, que duas retas são concorrentes quando elas possuem um ponto em comum, ou seja, o ponto de interseção. Consiste, né, de resolver o sistema formado, né, o sistema de equações, né, em função das retas dadas. Então, nós tínhamos duas retas, né? A primeira reta era dada pela função aqui, y igual a 2x mais 3.
Olha só, aí gerava essa reta aqui, né? E a outra reta era dada pela função aqui, né? Pela equação da reta aqui, ó. Y igual a 3x mais 4. Então, ó, vindo aqui, ó, a gente pode observar que essas duas retas aqui, ó, elas estão, né, se interceptando, estão tocando num ponto aqui. Vamos dar um zoom aqui. Olha só. Nós formos aqui ver, ó, interseção entre dois objetos. Vamos pegar esse daqui e esse daqui. Aí ele te dá esse ponto aqui, ó. Nós colocarmos aqui o valor para esse ponto, para determinar quais são as suas coordenadas, nós vamos verificar o quê? Olha só. As coordenadas desse ponto A aqui, ó, que é o ponto de interseção aqui entre as duas retas. A é igual a menos 1 e 1, que é justamente a solução que foi encontrada quando nós resolvemos o sistema formado, né, pelas duas equações que foram dadas lá. Essas duas equações aqui, né? Y igual a 2x mais 3 e y igual a 3x mais 4. E o ponto de interseção entre essas duas retas aqui, que é o ponto A, que foi dado aqui, de coordenadas o quê? Menos 1 e 1, que foi a solução encontrada quando resolvemos algebricamente o sistema. Muito bem, e o terceiro caso, né, de posição relativa entre duas retas é o mais simples que tem, então me acompanhem aí. É quando as retas são coincidentes. Gente, quando duas retas são coincidentes? Duas retas são coincidentes quando elas têm a mesma linha, ou seja, têm todos os pontos em comum. Em termos simples, uma reta é duplicada exatamente da outra, né? É uma réplica duplicada exatamente da outra. Então, tanto o coeficiente angular como o coeficiente linear serão iguais. Vamos ver aqui um exemplo aqui. Para determinar se duas retas são coincidentes, elas precisam ter o mesmo coeficiente angular m e o mesmo coeficiente linear b aqui. No caso, a gente mudou m por b, mas tudo são números reais, tá? Então, escrito na forma reduzida, nós temos y igual a mx mais b. Então, tá aqui, ó. Uma aqui, ó, y igual a 2x mais 3 e a outra aqui, 2y igual a 4x mais 6. Ah, não tá igual, gente, mas se a gente pegar, tá vendo que uma é combinação linear da outra? Basta dividir tudo aqui por 2, olha só. Quando nós dividimos por 2, né, todos os coeficientes da segunda equação vai ficar assim, ó, y igual a 2x mais 3. Aí o que a gente conclui? Como os coeficientes das duas equações são iguais, então as retas em que elas estão em questão são coincidentes. Vamos ver aí, então, o VT desse exemplo de retas coincidentes. Então, a última, né, posição relativa entre duas retas aqui é quando elas são coincidentes, né? Como vimos agora há pouco, é quando as retas são sobrepostas uma a uma, ou seja, são retas iguais. Então, não tem muito segredo. Então, se elas forem, né, formadas por coeficientes que possuam, né, um coeficiente de proporcionalidade, elas vão ter, né, a mesma inclinação, ou seja, vai estar uma sobreposta à outra. Como vimos aqui, a primeira reta era formada pela equação y igual a 2x mais 3. Daqui a reta, essa daqui. E se nós inseríssemos aqui uma outra reta que fosse, né, proporcional, todos os seus coeficientes à primeira, no caso, vamos multiplicar toda essa equação aqui, y igual a 2x mais 3 por 2, como foi dado no exemplo. Então, nós teremos o quê? 2y igual a 4x mais 6. Olha só. Tanto uma equação como a outra, ó, seriam sobrepostas uma à outra. Então, isso daí caracteriza essa posição entre duas retas como retas coincidentes. Queridos alunos, então, concluímos aí a posição relativa entre duas retas. Essa foi a nossa aula. Espero que todos tenham gostado e até a próxima.